Boa noite, queridos alunos. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco desse software que é o Proteus. O Proteus, ele é um simulador de circuitos eletrônicos, tá? Então, ele tem essa primeira aba aqui, que é o ISIS, onde você vai fazer o seu circuito, vai colocar os resistores, vai colocar a fonte, vai fazer a simulação. E depois aqui nós temos o Ares. Uma das coisas que eu gosto do Ares é que você vai poder pegar o seu circuito, a sua plaquinha e ver ela em 3D. Como que o seu circuito poderia ficar se ele tivesse numa plaquinha de circuito impresso. Então, vamos lá. Hoje, o que eu queria mostrar para vocês, que eu gostaria de mostrar, é o seguinte, o conceito de circuito série e circuito paralelo. Esse tema da aula de hoje é destinado aos alunos que estão iniciando na eletricidade, tá? Em circuitos elétricos, aqui em eletrônica básica. Então, essa aula de hoje é destinada aos alunos do primeiro módulo de mecânica. E eu vou começar dizendo o seguinte, o Proteus é uma plataforma excelente, eu uso muito e eu gostaria de estar mostrando um pouquinho mais para vocês, tá? Então, quando a gente vai aqui na vertical, nós temos aqui modo componente, nós temos aqui alguns instrumentos, modo instrumentos que nós podemos estar utilizando para medir a tensão do nosso circuito, a tensão dos nossos componentes, para medir a corrente do circuito, tá? Então, nós vamos aqui entrar nesse modo componente, que é onde nós vamos pegar todos os componentes na biblioteca, aqui nesse pezinho, nós poderemos aqui achar todos os componentes. A única coisa, assim, um ponto negativo do Proteus é que a língua dele não é portuguesa, a língua dele é inglesa, tá? Mas é muito simples, tá? Então, nós vamos aqui procurar um resistor, por exemplo, aqui eu tenho uma série de componentes aqui de categorias, aqui eu tenho CIs analógicos, eu tenho indutores, aí depois eu tenho aqui transdutores e eu tenho o resistor, porque o tema da aula de hoje é quais são as diferenças de um circuito série e de um circuito paralelo. Então aqui eu vou pegar resistores, posso digitar resistores aqui nessa janela, tá? Como eu também posso vir aqui, clicar em resistor e clicar aqui na subcategoria, eu venho aqui em genérico, tá? Então, eu vou pegar aqui um resistor genérico, que eu posso colocar os valores que eu precisar. Então, tenho aqui, clico em cima do resistor, eu vejo o símbolo dele aqui. Então, por isso que ele se torna fácil. Embora a língua seja inglesa, ele tem essa janela aqui que te possibilita ver o desenho do componente, então fica muito fácil. Então, quando você clica 2 vezes em cima desse resistor, vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer na sua lista de componentes, tá? Então, você precisa clicar 2 vezes em cima do componente para ele sair aqui na sua janela de componentes. Então, eu vou pegar um resistor genérico, tá? Que depois eu vou colocar qualquer valor nele. E eu preciso de uma fonte de corrente contínua. Então, eu vou aqui procurar por source, tá? E aqui no final, eu tenho o símbolo aqui de uma fonte de corrente contínua. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui e ela vai aparecer na minha lista de componentes. Então, finalizado todos os componentes que eu preciso, eu venho aqui e clico em OK. Agora, aqui é muito simples para você poder arrastar. É só estar ticado aqui o componente e clicar em cima da área de trabalho, tá? Se você quiser dar um zoom aqui com o mouse, você pode. E aí, é só começar a montar o circuito. Eu vou montar aqui para vocês um circuito série e vou estar mostrando como que ele funciona, como que ele vai funcionar através de um aparelho voltímetro e de um amperímetro, tá? Então, é o seguinte, a minha fonte é uma fonte genérica também de corrente contínua. Então, se eu clicar aqui, ela está setada em 1 volt. Eu clico em cima, vai me abrir uma janela e aqui eu vou mudar essa fonte de 1 volts. Por exemplo, eu vou colocar uma fonte de 20 volts. E aqui meu resistor, esse resistor R1 aqui, ele tá com uma resistência de 10 kΩ, tá? E os dois estão em 10 kΩ. Então, eu vou clicar aqui nesse segundo resistor, nesse R2, e vou colocá-lo para 20 kΩ.
Tá? Então, meu circuito ficou dessa maneira. Se eu quiser fazer uma simulação, nesse caso aqui eu não tenho nenhuma lâmpada, eu não tenho nenhum motor para poder fazer qualquer tipo de simulação, mas se por acaso eu precisar, eu venho aqui em Play, tá? E aí eu tenho, se tivesse alguma coisa para ser setado nesse circuito, para ser ativado, alguma carga, eu teria. Bom, aí sempre que eu aperto stop, vai aparecer uma janelinha de erros, né? Nesse caso, nós não temos erro no circuito. Então, aqui, nessa abinha aqui de modo instrumentos, eu vou pegar, tá? Aqui eu tenho osciloscópio, tá? Tem vários simuladores. Eu vou pegar um voltímetro de corrente alternada, de corrente contínua, tá? E eu vou pegar um amperímetro AC DC aqui, ó, amperímetro DC de corrente contínua. Como vocês sabem, tá? Corrente se mede em série com o circuito, então eu vou colocar ele aqui. E a tensão se mede em paralelo com o componente. Pois bem, vou colocar mais um voltímetro aqui para eu medir tensão. Ah, e se eu não quiser esse voltímetro aqui nessa posição, o que eu posso fazer? Eu clico com o botão direito aqui e eu posso mudar a rotação dele, tá? Posso mudar para a direita, para a esquerda, ou rotacionar 180 graus. Então, nesse caso, eu vou vir para cá. Nesse caso, eu estou colocando o negativo com o positivo da fonte e o positivo com o negativo. Não tem problema nenhum. A única coisa que vai acontecer é que aqui a nossa tensão vai ficar negativa, tá? Mas não influencia nada, não influencia nada no seu valor. O que acontece nesse circuito? No circuito série, qual que é a característica? A característica é o seguinte, eu tenho no circuito série a divisão de tensão em cima dos meus componentes, tá? Então, eu tenho um resistor de 10K, eu tenho um resistor de 20K, então é natural que no resistor de 20K eu tenha uma maior queda de tensão em cima desse resistor, e aqui no resistor de 10K eu tenho uma menor, lembrando que a soma dessa tensão mais essa tensão do resistor R2 tem que ser igual à tensão da fonte, tá? E outro detalhe também é que no circuito série, a corrente do meu circuito é uma corrente única. Ó, como eu estou trabalhando com uma tensão baixa de 20 volts aqui, uns resistores altos, então eu posso fazer o seguinte, esse amperímetro está setado em ampere. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar editar propriedades. E o que acontece? Tá vendo aqui, ó, esse range, esse display de range, eu vou estar mudando para miliampere ou para microampere. Aí depende da necessidade do meu circuito. De repente, se eu tiver um circuito que eu estou trabalhando na faixa de ampere, então não é interessante eu deixar em miliampere. Tá? Mas no nosso caso aqui, como eu tenho uma tensão baixa, eu tenho os resistores que vai limitar mais a corrente, então eu vou colocar na faixa de miliampere. Clicando OK, aqui já vai mudar para miliampere. Agora, pois bem, vou acionar o meu play, e aí eu tenho uma corrente de 67 miliampere passando no meu circuito, tá? Então, passando pelo resistor R1 e pelo resistor R2, eu tenho uma corrente de 67 mA. Aqui em cima do meu resistor R1, eu tenho 6,67 volts. E em cima do meu resistor R2, eu tenho uma tensão de 13,3 volts. Como eu disse para vocês, em cima do resistor que possui uma resistência maior, eu tenho uma maior queda de tensão. E aqui no resistor menor, uma menor queda de tensão. E aí, o que acontece? Quando eu tenho resistores, né, ou componentes em série, a soma da queda de tensões em cima de cada um tem que ser igual à da fonte. Então, aqui eu tenho 13,3 vamos colocar aqui 6,7, né, arredondando, eu vou ter exatos 20 volts aqui em cima, 20 volts exatamente o que tem na fonte. Tá? Então, isso que caracteriza o circuito série. Então, eu tenho mesma corrente no circuito e eu tenho queda de tensões em cima dos meus componentes, lembrando que, somando essas quedas de tensões, tem que ser igual à tensão da fonte.
Pois bem, agora eu vou deixar esse circuitinho aqui um pouquinho de lado e eu vou mostrar para vocês como que funciona o circuito paralelo, tá? Sempre que eu quiser voltar aqui para minha página, né, para o meu campo de trabalho aqui, eu venho aqui nessa lupinha e ela volta aqui para esse campo. Então, eu vou voltar aqui para o meu modo componente. Sempre que eu for montar o circuito, eu tenho que estar no modo componente para eu poder pegar os materiais aqui, os componentes que eu selecionei para poder montar o circuito. Então, agora eu vou mostrar para vocês um circuito paralelo. Então, eu vou usar a mesma fonte e vou usar 2 resistores para mostrar qual que é o princípio de funcionamento do circuito paralelo. Lembrando que se o componente estiver em azul aqui, é só clicar na área de trabalho com o botão esquerdo e ele fica aqui. Se eu quiser deletar esse componente, eu posso selecionar, clicar com o botão direito e deletar o objeto. Então, aqui eu vou montar um circuito paralelo. Vamos já falar das características dele. Para montar as linhas, basta... Vou apagar uma aqui para mim falar. Clico quando eu tiver esse lapisinho, tá? E vou clicar aqui de novo. Lembrando que a única coisa assim que eu vejo os meus alunos errarem bastante, então eu dou dica de quando você estiver montando essas trilhas, você certifica que você clicou direitinho no componente e levou até o outro componente aqui, porque se essa trilha estiver corrompida, se não tiver encaixada certinho, o circuito não vai funcionar, você acha que tá tudo certo, tá? Que estão todas as trilhas certinhas e não tá. E o circuito tá certo, não tá funcionando, justamente porque as trilhas não estão certinhas. Bom, agora eu vou aqui no meu modo de instrumentos e vou pegar um voltímetro, tá? Vou colocar em paralelo com o meu componente. Vou colocar um amperímetro aqui, que vai estar em série com o meu resistor. Vou colocar um amperímetro aqui também. Virar ele, né, para ficar todos do mesmo lado. Só por questão de estética mesmo. Bom, agora eu tenho que alterar os valores da minha fonte. Então, lembrando que eu posso pegar uma fonte genérica, tá, de qualquer valor, e aí eu vou alterando, mesma coisa acontece com o resistor, e eu vou alterando o valor para o valor que eu quiser. Então, aqui eu vou colocar o mesmo valor que nós usamos no circuito série, tá? Então, eu tenho a fonte de 20, tenho um resistor de 10K e tenho um outro resistor de 20K. Qual é a característica aqui no circuito paralelo? Bom, eu tenho, saindo da fonte, uma corrente, tá? Essa corrente, quando ela chega nesse nó é um caminho que eu chego que eu posso ir para vários lugares. Eu posso ir tanto para R3 no caso, como eu posso ir para R4. Quando eu tenho essa característica de divisão de corrente, eu digo que esse circuito ele está em paralelo. Então, eu tenho um paralelo de R3, um paralelo de R4. Bom, então eu tenho uma corrente descendo em R3 e o restante dessa corrente vindo aqui em R4. Lembrando que aqui eu tenho uma resistência menor. Como a corrente ela busca o caminho de mais facilidade para ela, de menos resistência, então eu vou ter mais corrente circulando aqui e menos corrente circulando por aqui, tá? Lembrando que também a tensão no circuito paralelo é a mesma em todos os pontos. Então, se eu tenho 20 volts aqui na fonte, eu tenho 20 volts aqui no resistor R3 e 20 volts no resistor R4. Eu vou colocar aqui um voltímetro aqui em cima de R3.
E eu vou colocar aqui no final, tá? Eu vou colocar na entrada da fonte e na saída um amperímetro, para vocês visualizarem que sempre a corrente que sai da fonte é a mesma que chega. Bom, então se eu tiver, por exemplo, saindo 20 amperes de corrente, aqui no final eu também tenho que ter 20 amperes, tá? Só que aqui nós estamos trabalhando na escala de ampere, vamos mudar essa escala aqui, clica no botão direito, vai em editar propriedades e vamos mudar para a escala de miliampere, como eu disse para vocês, é um circuito de fonte, né, com valor assim relativamente baixo, então vamos aqui para uma fonte em miliampere. Bom, aqui também a mesma coisa, vamos mudar todos para uma escala de miliampere. Perfeito. Agora eu vou dar play no meu circuito. Então eu tenho aqui minha fonte de 20 volts, tá saindo uma corrente de 3 miliampere, tá? Quando chega no nó, 2 miliampere vem aqui para o resistor R3 e 1 miliampere vem para o resistor R4. Quando essas correntes elas se juntam aqui nesse nó, então eu tenho a junção de 2 miliampere com 1 miliampere, eu tenho 3 miliampere chegando na fonte. Então a gente conclui que a mesma corrente que sai para o circuito é o mesmo valor de intensidade que volta para o circuito. Agora, falando de tensão, a característica é o valor que eu tenho de tensão da fonte, eu vou ter em cima dos meus componentes. Então, eu tenho 20 volts de fonte, eu vou ter 20 volts em cima do resistor R3 e 20 volts no resistor R4. Esse daqui é o esquema de um circuito paralelo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, agora eu já mostrei a diferença de um circuito série e de um circuito paralelo. Eu vou mostrar para vocês o que dá para ser feito nesse software, tá? Que é um software, para mim, eu acho ele muito completo, que é a parte do Ares, tá? Eu tô aqui na parte do Ares, então, por exemplo, digamos aqui que eu dimensionei o meu circuito e que eu preciso fazer esse circuito na prática, eu preciso fazer uma plaquinha de circuito impresso, então eu vou visualizar no Ares como que essa plaquinha ela pode ficar, e no caso aí eu vou imprimir essa placa, né, no papel adequado, e aí vou estar fazendo a corrosão da placa. Bom, então eu estou no Ares, aqui eu tenho todos os componentes, então eu vou aqui nesse modo componentes, tá? E aí eu tenho o resistor de 10K, de 20K, e eu vou clicando aqui nos componentes, tá? No caso é só isso. Tô dando um exemplo só para vocês. Para ficar todos os componentes do meu circuito, tá? A fonte, no caso, ela não fica, só os componentes mesmo. Então, eu vou clicar aqui em Auto Router, que nada mais é que a criação da trilha que eu tenho que fazer entre os meus componentes. Aí eu venho aqui em Begin Router e ele vai fazer a trilha do meu componente. Esse componente aqui, no caso, ele não está participando, eu cliquei a mais. Então, meus componentes estão aqui, R1 e R2. O que eu vou fazer agora? Bom, esse daqui eu vou até deletar. Eu vou clicar aqui em 2D, tá? E vou fazer um retângulo, que essa vai ser a minha demarcação da placa. Mas antes disso, eu vou alterar aqui para esse daqui amarelo, tá? Board Edge. Por que eu vou fazer isso? Porque essa cor na placa é a cor mais realista possível. Então aqui eu estou selecionei a minha área, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse campo que é visualização em 3D. E aí eu tenho como que ficaria a minha placa, que eu tenho na onde que eu teria que fazer a trilha, na onde que eu faria os furos e tal, e como que minha plaquinha ficaria na realidade. Esse recurso aqui do
do Proteus ele é muito legal, tá? Eu adoro, eu gosto muito e fica uma proposta bem interessante. Então, esse que eu acho que é a importância maior do Ares. Agora, voltando aqui para o nosso circuito, qual é a tarefa que eu quero que vocês façam? Eu quero o seguinte, eu quero que vocês peguem um circuito, tá? Vou apagar esses 2 circuitos aqui que eu fiz. É só selecionar e apagar. Seleciono e deleto. Tanto com o botão do teclado ou com o botão do mouse. Então, eu vou voltar aqui no modo componentes e mostrar para vocês. Eu tenho já a fonte ali e eu vou mostrar o LED, tá? Eu quero que vocês conheçam o LED. Um LED, ele é interessante. Essa é a configuração dele, tá? Quando a gente tem o símbolo dele na literatura. Agora, para a questão de Proteus, esse símbolo aqui ele é mais interessante. Esse símbolo aqui eu tenho um LED azul para animação. Eu tenho azul, eu tenho verde, eu tenho vermelho, eu tenho amarelo. Então, eu vou clicar em qualquer LED que eu quiser. Clicar 2 vezes aqui, eu vou pegar um LED azul e vou clicar em... A proposta do trabalho de hoje é que vocês dimensionem esse resistor para que eu tenha uma corrente segura que passe aqui por esse circuito para que eu não tenha nenhum prejuízo para os meus componentes. Então, digamos aqui que eu coloque um resistor, eu coloque um valor aqui de 200 ohm. Aqui no Proteus, esse circuito ele vai acender aqui, minha carga está acesa, meu LED no caso, né? O LED, lembrando que é um diodo emissor de luz, eu vou ter ele aceso. Mas a pergunta é a seguinte, será que esse resistor aqui, se eu for colocar esse componente em prática no protoboard, ele vai funcionar adequadamente? Será que eu não estou pondo os meus componentes em risco? Será que esse circuito ele vai acender? Ele vai queimar? Ou ele não vai nem ligar por pouca corrente? Então, a proposta do trabalho para vocês hoje é isso. E até a próxima aula.